Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós das mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe, que alegria ter você conosco. Tome cuidado com a sua família. Irmãos, nós precisamos entender um pouquinho sobre o que é idolatria. Deus, ele disse não construir estatura, imagem para adorar. O próprio Deus disse isso. Mas o que é uma idolatria? É quando você substitui Deus no primeiro lugar da sua vida e agora você adora aquele objeto, aquela pessoa, aquela situação ou aquela realidade. Você para de adorar a divindade e começa a adorar a criatura, ou você cria algo para adorar. Isso é adoração. Nós corremos esse grande risco de adorar algum tipo desses objetos. Muitas das vezes o católico é chamado de idólatra, mas nós temos que lembrar um grande detalhe, que quando você venera, ajoelha diante da imagem ou até beija uma imagem, isso não é adoração, pois os santos, Nossa Senhora, São José, eles são amigos de Deus e eles nos levam a Deus, eles são seta para Deus. A sua vida é o evangelho vivo. Quando você se prostra, você reza, você suplica a um anjo, um santo, eles não retêm nada a si, eles sempre apontam para Deus. Sempre eles irão desaparecer e Cristo irá aparecer. Ele sempre irá diminuir e Cristo cada vez mais crescer. Isso é os santos, isso é os anjos, pois eles de fato são seta e ícone para cada um de nós. Então os católicos não são idólatras, mas nós podemos ser idólatra da nossa família. Nós podemos tirar o lugar de Deus e tronizar a nossa família no lugar. E a gente precisamos tomar um grande cuidado com isso. A gente não pode jamais faltar a missa, faltar a pastoral, faltar ao movimento por causa de família. Calma, fique até o final dessa pregação para que você entenda a minha pregação. Não tome decisões precipitadas antes de você ouvir toda a pregação. Então a gente tem que tomar um grande cuidado com isso, porque senão você tira Deus do lugar e coloca o seu cônjuge, os seus filhos, os seus pais. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Meus irmãos, quantas das vezes a gente encontra uma mulher solteira, um homem solteiro e reza, pede Deus, me dê a graça de conseguir um namorado, de conseguir um noivo para me casar. A pessoa reza, clama, suplica, e não está errado rezar. Claro, tem que rezar. Se você tem a vocação ao matrimônio, você pode rezar, você pode pedir Deus ajuda, que Ele te dê a graça de um santo namoro, de um santo noivado, de um bom matrimônio, um santo matrimônio. Isso nós temos que fazer, isso não é errado. Você pode rezar, você pode pedir Deus. Só que entenda a coisa, quando você encontrar, e se você estiver namorando, entenda a coisa. Antes de você namorar, lembre-se, você ir à missa, você ir ao grupo pastoral movimento. Então, você não pode parar aí o grupo pastoral movimento e Santa Missa por causa de namorado. Se esse namorado tá te afastando da presença de Deus, é melhor você afastar dele e acabar esse relacionamento. Você pode faltar se caso ele estiver doente, estiver hospitalizado, mas para ir para uma pizzaria, para ir uma lanchonete, para ficar namorando, para ir beijar na boca, é mais antes você ficar solteiro ou ele ficar solteiro do que esse namoro, porque esse namoro tá te prejudicando. Esse namoro tá te distanciando de Deus, tá te afastando de Deus, então ele não tá te ajudando. Você tem que entender uma coisa, você tem que querer namorar uma pessoa que te leva para Deus e não que te distancia. Então você tem que entender uma coisa, eu quero alguém que seja católico, eu quero alguém que me ajude a ser santo, eu quero alguém que me ajude a ir para o céu, para o paraíso.
Então você tem que ter essa visão. Então se essa pessoa tá te colocando na parede, tá dizendo ou a igreja ou eu, você logo tem que dizer, eu quero Deus, eu quero a igreja. Você tem que dizer, você já me conheceu na igreja. Entende uma coisa? E presta atenção, homens e mulheres, você que é católico e você tem a vocação ao matrimônio, tome muito cuidado com isso. Primeiro, se aparecer alguém que não é católico, eu vou ser muito sério para vocês. Eu nunca vi alguém do mundão querer ir para a igreja, mas eu sempre vejo pessoas da igreja indo para o mundão. Então é melhor você ficar solteiro do que você ir para o mundão. Entende? Então é melhor você procurar alguém da igreja, para pelo menos vai te sustentar na igreja, vai te influenciar, vai te motivar você a continuar na igreja, rezar o texto. Porque senão, essa pessoa que não é da igreja vai te chamar para você ir pro vai, desce, rala, dá e tal, e vai te chamar para essas coisas. E daqui a pouco, o que você vai acontecer? Vai começar a querer ir para esse lugar, você vai se desvirtuar por causa do seu namorado ou sua namorada. Então, a gente precisa entender uma coisa, não é porque eu quero casar que qualquer um para mim serve. Primeiro, você tem que dizer que você é filha amada, filho amado, você é precioso, você tem valor, você tem que se valorizar. Desculpa o termo e a palavra, você não é qualquer coisa. Então não é qualquer um. E você tem que saber escolher. Então, primeira coisa, não é porque você tá solteiro, você pode ficar com alguém que é do mundão ou pagão. Então escolha alguém da igreja. Primeira coisa que você tem que escolher é isso. Primeiro, alguém da igreja, una, Santa, Católica, Apostólica, Romana. Depois que vai à missa todos os domingos. E depois que queira casar. Não fica com alguém que só quer beijar na boca, não. Só quer rala, não. Alguém que tenha princípio, alguém que queira ser de Deus. Você tem que entender isso. Se você que está relacionando, você tem que querer isso. Senão amanhã vai vir problema. Depois você vai querer padre para resolver problema, missionário, pregador para te ajudar. E você, infelizmente, está entrando debaixo de uma arapuca. Entende? Algo que você mesmo está criando essa arapuca dentro da sua própria vida. Então tome muito cuidado com isso. Então procure alguém da igreja. E não deixe que ele te tire da presença de Deus, da igreja católica. Então você tem que entender uma coisa. E depois, se ele ou ela está te questionando que você reza demais, que você dá pouco tempo a ele, que você dá mais tempo a Deus, então você toma muito cuidado com essa pessoa. Porque ele está muito carente e essa carência vai te destruir. Você tem que dizer uma coisa. Eu só estou de pé, eu só estou forte até hoje porque eu rezo, porque eu estou diante da presença de Deus. Então se ele não quer que você reza, que você vá à missa, que você adore o nível e o tempo que você reza, então é melhor você voltar a ficar solteiro ou solteiro. Então tem muita coisa que você tem que levar em consideração, refletir sobre a sua devoção, sobre a sua vida. A sua vida, eu falo de oração, a vida dedicada a Deus. Então, muitas coisas você tem que pensar e refletir. Então, você tem que tomar muito cuidado com essas pessoas que entram na sua vida. Eu vejo muitas vezes casais muitas vezes vai à igreja e pede a Deus, e esses casais, eles descobrem que eles são estéreis. Ou é o homem ou a mulher tem um útero infantil, ambos são estéreis. Não importa o porquê, mas são estéreis. Aí fica pedindo Deus, fica pedindo comprimidinho daquilo para ter a graça de ter um filho. E fica reza a novena do Padre Pio, Seque Jericó, e reza rosário, suplica a Deus, suplica a Nossa Senhora, São José, e claro, tem que pedir Deus essa graça. Se sua vocação é o matrimônio, muitas pessoas têm um sonho de ser pai, de ser mãe. É claro que isso é louvável, tem que fazer isso, mas entenda a coisa, pais. O seu filho não pode ser motivo de afastar da missa, do grupo de oração, pastoral, movimento. Não é porque agora vocês têm um filho que agora vocês não podem ir mais para a missa. Você está tornando o filho de vocês um bezerro de ouro para vocês adorar. Ah, mas meu filho fica chorando na missa. Fica na porta, quando começar a chorar, sai um pouco. Ah, mas meu filho... Faz uma coisa. O seu marido vai na missa pela manhã e a mulher vai na missa à noite. Mas ambos têm que ir para a missa. Não pode faltar. Vocês não podem faltar por causa da criança. Ah, meu filho tá com 1 mês. Olha, durante esse 1 mês, o médico diz, se o médico diz que só depois de 1 mês, tudo bem. Eis aí, tudo bem, pede o mês para levar a Eucaristia, mas depois de 1 mês fica faltando a missa?
Não, jamais. Agora, se a criança, o bebê tiver doente, aí já é outra história. Mas a criança não tem nada, ela simplesmente tá chorando um choro normal. Tô falando um choro sem doença, sem nada. A criança tá bem, amamenta, tudo ok com o bebê, tudo ok com a criança. Agora quer ficar dentro de casa por causa de criança, por causa de bebê? Não pode. Porque vocês estão entronizando a família, os seus filhos no trono de Deus, tirando Deus, colocando seu filho. Isso não pode. É um sonho, é um sonho. É coisa de Deus, é coisa de Deus. É projeto, é projeto. Deus queria, Deus queria. Só que vocês transformaram um sonho em uma idolatria. Isso não pode acontecer, isso não deve. Ei, pai, ei, mãe. Parabéns, você que adquiriu seu filho, sua filha, mas volta pra missa. Volta pro seu grupo de oração. Volta pra sua pastoral, volta pro seu movimento. Jamais. Então não entenda a coisa. Volta pra igreja. Você já teve um mês já, porque os médicos dizem que durante um mês a criança não pode sair de casa, tarará. Cuidado, isso tudo bem, tal. A igreja tolera e tal, esses detalhes tudo. Mas após isso, retornar. Você tem que apresentar seu filho à igreja, apresentar a Deus. Você tem que entender isso. Então tome muito cuidado para você não entronizar o seu filho e destronizar Deus. Entende? Esse é o grande risco que isso pode acontecer na minha vida e na sua. Eu não posso, você não pode, nós não podemos. Entende? Então, tem coisas que a gente precisa tomar muito cuidado. Deixa eu dizer uma coisa aqui pra vocês aqui. Eu sei que família é um projeto de Deus, mas tem que tomar muito cuidado. Porque senão a gente tira Deus do lugar dele e coloca a família, por exemplo. Wênio, posso faltar um domingo? Não, não pode, porque senão você vai estar em estado de pecado. Primeiro, família é projeto de Deus. Mas em primeiro lugar é Deus. O primeiro lugar sempre é Deus. Não é cônjuge, não é filhos, não é não, nada. Não é nada. Em primeiro lugar sempre é Deus. Então uma coisa, se você vai fazer uma festa de aniversário, uma festa de matrimônio, qualquer coisa dentro de casa, chamar toda a sua família, você pode fazer? Pode e deve. Tem que fazer? Tem que fazer. É algo bom? É. Algo louvável? É. Mas você não pode faltar a missa dominical. Pelo menos a missa dominical. Entende? Almênio, mas o que tem que faltar o domingo? É pecado. Porque você não pode. Mas a minha família vai estar toda aqui. Então você vai à missa no domingo pela manhã. Então você procura uma paróquia e tem a missa sábado à noite. E vai na missa dominical. Então você tem que entender uma coisa, você não pode faltar. Porque senão você vai tirar o lugar de Deus. E você não pode tirar esse princípio. Entende? Você não pode, você não deve. Por exemplo, sempre a pessoa fala assim, Wayne, agora que eu tô casado, agora eu preciso trabalhar pra me sustentar minha família, minha mulher, meus filhos. Claro, concordo com você, o homem é provedor, isso mesmo. Mas só que trabalhar de segunda a segunda? Até no domingo, no dia de ir pra missa? Não, isso não. Você não pode fazer isso. Então esse negócio você tem que entender uma coisa, é de segunda a sábado. Você pode trabalhar de segunda a sábado? Pode, mas domingo você tem que ir à missa. Ah, se você te pega Platão no domingo, aí você vai folgar no sábado, então no sábado você tem que ir à missa. Você tem que entender esse grande detalhe. Você precisa ir à missa no domingo ou no sábado à noite. Mas faltar à missa? Ou esse trabalho não permite você ir mais à missa, a passar movimento, porque você fica muito cansado nesse trabalho e você agora afastou da igreja? Então muito cuidado com esse trabalho. Então muito cuidado, procura outro. Eu não digo para você sair do trabalho, mas eu digo para você procurar outro, um que permita você ir para a igreja, para você ir à missa. Você tem que comungar, você precisa fortalecer. Então muito cuidado com isso, com esse detalhe, só com esse foco, família, tem que manter, tem que sustentar, dinheiro, ambição de ter, adquirir. Esquece de Deus, esquece das coisas do alto. Porque, olha, deixa eu dizer uma coisa aqui. Você pode sustentar o físico, mas o espiritual, meu irmão, vai estar vazio. E daqui a pouco, amanhã, o seu matrimônio,
a sua família vai de mal a pior, entre crise, aí vai dar o que aconteceu, você vai com a mão na cabeça e fala assim: Deus, eu dei de tudo. Na minha casa tinha dinheiro, tinha carro, tinha geladeira boa, televisão bom, internet, tinha alimento, não faltava na geladeira, tinha um carro bom, a minha casa tava sempre, tinha coisas boas. Entende uma coisa, você tem de tudo, mas você não tem tudo. Entende o que eu quero dizer? Falta Deus. E se falta Deus, tome cuidado com a sua família. Tome muito cuidado. Entende? Muitas vezes as mulheres falam assim: eu quero um carro pra minha casa, eu quero um carro pra minha casa. E a pessoa trabalha só para adquirir um carro? Não. É melhor você ter um carro simples, médio, do que você querer ter esse carrão e você tem que trabalhar para manter esse carro. Então volta pro seu carro simples. Se você não consegue sustentar esse carrão, é melhor você ter uma família com um coração de Deus no centro. Pense nisso. E entenda a coisa. Muitas vezes a mulher fica bem assim: eu quero uma casa reformada, eu quero móveis novos, eu quero reformar toda a minha casa, eu quero uma casa bonita. Entenda a coisa. E logo, eu quero pra hoje. Tem que reformar? Pode reformar. Tudo isso é válido, tudo isso é válido. Mas entenda a coisa: você não pode dedicar somente o trabalho para reformar essa casa. Você tem que dedicar o trabalho, Você tem que reformar a casa, tem que reformar a casa. Mas você tem que ir à missa. Você tem que tirar um dia de descanso. Você tem que tomar muito cuidado com essas coisas, com essa exigência de família. Tudo na paciência, tudo com amor, tudo com zelo. Mas uma coisa que não pode faltar é a presença de Deus, é a presença do Senhor na sua família. Então, entenda a coisa, é que muitas vezes a gente vê pais bem assim: eu tenho um sonho de colocar meu filho fazer medicina e graças a Deus ele quer. Então, a partir de hoje eu não vou mais à missa, eu não vou à grubriação, pastoral, não vou em nada mais da igreja, porque agora minha vida vai ser trabalhar para pagar a mensalidade do meu filho fazer medicina, porque é meu sonho fazer medicina. Deus me deu ele e eu tenho que fazer que ele seja um bom médico. Vou pagar essa mensalidade, vou trabalhar quanto que eu puder, vou trabalhar. Entende? Será que isso vale a pena? O que adianta o seu filho é um médico, mas a família é destruída? Você tá pagando a mensalidade, mas você, quando terminar de pagar, a sua família vai estar o quê? Desmoronando. Por quê? Porque vocês não iam à missa, não iam na pastoral, movimento, um grupo. Entende? Não é errado você pagar medicina, a mensalidade do seu filho fazer medicina, mas o grande erro de vocês foi tirar Deus do centro da vida de cada um de vocês. Isso não pode acontecer nem na minha vida, nem na sua vida. Então, a partir de hoje, vamos colocar Deus sempre no centro. Sempre. Deus tem que estar no centro. Tome cuidado para a gente não colocar a nossa família no centro. A nossa família jamais pode e deve ficar no centro. Sempre Deus. Reza muito. Você pode trabalhar, mas no equilíbrio. Tudo no equilíbrio, tudo na prudência. Sempre Deus em primeiro lugar, sempre o Senhor. Lembre-se, foi Deus que te deu o matrimônio, foi Deus que te deu os filhos, foi Deus que deu o trabalho, foi Deus que deu a casa, foi Deus que deu o carro, foi Deus que deu tudo. Então sempre não esquecer de ir à missa, pastoral, o movimento que você participa e frequenta. Lembre-se, Deus tem sempre esse é o motivo e a tua alegria e o teu sustento diariamente, constantemente. Nós agora vamos ler um relato que nós deixamos no nosso próprio site. Presta atenção nesse relato que vamos ler a partir de agora, por favor. Padre Pio e a sua incrível vida de desapego. A cela número 5 era uma das mais frias no inverno e mais abafadas no verão. Por isso, os superiores decidiram, num determinado momento, equipá-la, primeiro com um aquecedor, depois com um aparelho de ar condicionado, doado por um filho espiritual de Roma. Ele, porém, sempre se opôs a utilizá-los, e em particular dizia ao padre Mariano Paladino: como posso me apresentar diante de São Francisco com esses aparelhos? São Francisco não ficará contente comigo.
Todo aspecto de cotidianidade de Padre Pio tinha sabor de pobreza. Enquanto caminhavam juntos, Dom Pierino Galeone notou sobre o hábito do capuchinho, do lado direito do peito, um grande remendo mal feito. O amigo sacerdote ficou chocado e perguntou: "Padre, quem lhe fez esse remendo?" "Eu mesmo", respondeu. "E fiz o meu melhor." Dom Galeone se calou, ainda mais surpreso e admirado, enquanto o Padre Pio, sereno e indiferente, continuou a caminhar rezando. A delicadeza de Padre Pio em não dar trabalho aos co-irmãos, mas um sinal de profundo espírito de pobreza, pôde testemunhá-la ainda mais eloquentemente. Padre Inocêncio Sinicola Santoro, o qual conseguiu ouvir enquanto lavava as próprias roupas íntimas o co-irmão dizer: "Abençoado é você que pode fazer sozinho as suas coisas, eu não posso." E olhava as próprias mãos doloridas, embora convencido, conforme se lê na carta de 3 de junho de 1919 a Padre Bento de São Marco em Lames, que a maior caridade é a de arrancar almas possuídas pelo Satanás para ganhá-las para Cristo. Padre Pio não poupava nenhuma energia, mesmo quando se tratava de atender os necessitados de ajuda material, como havia confidenciado sempre ao Padre Bento em 26 de março de 1914. A enorme compaixão que a alma sente diante de um pobre faz nascer no seu próprio centro o imenso desejo de socorrê-lo. E se considerasse a minha vontade, me apressaria a despir-me até mesmo dos panos para vesti-lo.